Como melhorar a comunicação com seu filho adolescente? Esse foi um tema sugerido aqui para o nosso podcast. A gente tem um convidado especial para isso, Olá. Que é o William Borghetti, que ele é especialista em neurocomunicação, né, William? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Aí a gente está muito feliz de te receber, né, para conversar sobre esse tema e somos aí, né, o Infância Consciência e nada melhor do que ter alguém que trabalha consciência e essa temática tão importante, né, que é comunicação. Exatamente, unindo a neurociência, né, com a comunicação. William, fala pra gente, então, como que a gente pode, assim, melhorar, né? Você já deu muitas dicas, você fala muito sobre isso nas suas redes sociais, você já ajuda muitas famílias. Vamos pensar juntos, assim, qual que você acha que é o maior problema da comunicação dos pais com filhos adolescentes hoje? Muito bom. Primeiro, obrigado pela oportunidade, né? A gente, às vezes, tem a oportunidade de falar com especialistas e eu acredito muito que o ser humano é muito complexo. Então, é impossível um profissional conseguir abranger tudo que existe de possibilidade. Então, quando a gente começa a unir ideias e construir uma coisa assim, principalmente para quem está assistindo, ajuda bastante, né? Sim, com certeza. Eu sou suspeito de falar sobre comunicação, né? Mas eu acredito que seja a habilidade que muda o jogo, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, seja na vida no relacionamento com crianças e adolescentes, né? Sejam para pais ou até mesmo para professores. Então, todos nós aqui tivemos um professor que, se ele é professor lá de uma universidade, ele comprovou tecnicamente estar lá para ser professor. Sim. Só que a aula é ruim. É. Então, o que falta? Qual que é a chave disso aqui? É a comunicação. Então, para abrir, eu gosto sempre de dizer o seguinte: comunicação, a palavra comunicação vem do latim communicatio, que significa tornar comum. Então, basicamente, se comunicar é eu sei e agora você também sabe. Isso é comunicação. E você vê que é uma definição tão simples, mas que, principalmente para o foco da nossa ideia, comunicatio, tornar comum. E uma outra tradução legal da palavra comunicatio é o ato de partilhar. Ah, que maravilha. Então você consegue levar conhecimento através da comunicação. Então, basicamente, a grande dificuldade, principalmente na adolescência, é conseguir tornar comum aquilo que você quer. Então, às vezes, o seu cuidado pode parecer que você está prendendo aquele adolescente. Ele não entende como cuidado. Sim. Ele entende como se ele fosse incompetente, que ele não pode fazer as coisas sozinho. Ou como controle também, né? Isso. Porque você falando isso, você fez me lembrar de atendimentos clínicos, né? Porque eu atendo adolescentes. Então, às vezes, os pais, eles vêm com preocupações muito boas, assim, né? Tipo, não, eu tô preocupado com isso, tô preocupado com alguma questão da amizade, ou com até as notas, né? O desempenho, ou se tem alguma questão de humor. Eu lembro até hoje de uma paciente que a mãe se preocupava se ela estava tomando o remédio direito, porque ela sabe que pode desencadear uma crise. Ou quando chegou às férias e a rotina alterou, ela sabe que o sono podia desencadear a crise também. E ela perguntava, filha, você já tomou o remédio? E a filha via isso como uma agressão, né? Tipo, você tá me controlando, sabe? Você não confia em mim. E ela fala, não, pelo contrário, eu tô querendo cuidar de você. Então, é tanto ruído, né? Que às vezes o adolescente confunde o cuidado com o controle também. E esse tornar né? comum, esse comum aí da definição, vem da mensagem que eu quero passar. Exatamente. Porque, de novo, nós entendemos que o pai, a mãe, o professor ali, ele tem uma boa intenção. Uma mãe que está tomando conta se o filho está tomando remédio, ela tem uma ótima intenção. Exato. Só que pode, na forma da comunicação, tornar isso agressivo. Exatamente. Então, veja bem, não tem a ver com remédio, não tem a ver com cuidado, não tem a ver com maternidade. Tem a ver com comunicação. Comunicação, total. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem uma filha de 20 anos. E para a filha de 20 anos, avisar onde vai é desrespeitoso. Ela não gosta de avisar onde vai. Só que a mãe quer saber onde vai. E aí cria um conflito. Exato. Então, se você não me avisar onde você vai, você está me desrespeitando. E para a filha, se eu aviso onde eu vou, eu não sou criança para ficar avisando todo lugar que eu estou indo. Então, veja, há um conflito aí. Só que as duas não conseguem chegar num consenso. É a briga. E o adolescente tem uma questão importante que, assim, para a criança,
os pais, normalmente, são a referência de certo e errado. Então, eu sempre falo uma coisa de comunicação que todo mundo sofre, às vezes eu dou esse exemplo, as pessoas falam, nossa, mas isso é tão simples, né? Por exemplo, a criança chegou no meio do jantar e perguntou assim, o que é sexo? Aham. Aí você Perfeito. fala, pronto. Aí um levanta, vai lavar a Nossa, louça, um sim. vai pegar, põe a comida. E assim, fica aquele clima. E aí eu sempre falo, a melhor ferramenta para você usar nesse momento é você devolver a pergunta para aquela É. criança e dizer o que é sexo para você. Aham. Eu tenho uma enteada que hoje está com 13 anos, Sim. eu a conheci, quando eu conheci a minha namorada, ela tinha 9, e uma vez ela fez essa pergunta. Aham. E aí nós devolvemos a ela. O que é sexo? E nós devolvemos. O que é sexo para você? Ela falou masculino e feminino. Para Nossa. 9 anos, Sim. tá certo. Exato. Que é um momento de tensão. E agora, será que já tá na hora de falar tal? É. Só que eu não preciso adiantar Sim. processos. É isso que a gente sempre orienta no consultório, É. assim. Ouça, né? Assim, o que você entende sobre isso? Né? O que você já sabe? Por que você está perguntando, né? Deixa eu entender de que lugar ali você está Exatamente. perguntando isso, porque às vezes é exatamente isso. É só. E uma outra coisa também, não deixar de falar, né? Porque o que eu oriento os pais é assim, ó, você vai falar sem detalhes, sem aprofundar, mas também não vai mentir. Porque senão Isso. você mente, você cria uma ilusão, uma fantasia na cabeça da criança, e depois ela pode ter problemas na fase, né, adulta ali, ou até no final da adolescência, quando ela começa a se relacionar sexualmente, porque ela não sabe exatamente o que é, ou até uma questão de assédio, de abuso, ela não sabe nem se prevenir pra isso. Exatamente. Então a gente tem que falar, mas sem aprofundar, Adequado entendendo. à faixa etária e o que a criança Você também teve acesso. aprofunda, Né? porque vamos lembrar uma coisa importante para quem está nos assistindo aqui. Nós somos o adulto da relação. É. Nós que gerenciamos, nós que E dizemos mediamos para a onde realidade, aquilo vai acontecer. Exatamente. Então, se o adolescente, a criança não tem essa oportunidade de... E aí o que eu estava dizendo é o seguinte, para a criança, os pais são a palavra final. Sim. Então, por exemplo, ela ouviu uma coisa, perguntou para os pais. O pai disse sim, disse não, acabou, tá resolvido. Na fase adolescente, É o grupo. o grupo é mais importante que os pais. Com certeza. Então, quando por exemplo, eu brinco assim, né? A criança chega, me chamar de cabeção, mãe, não sei o que. Não, filho, você não é cabeção, você tem uma cabeça legal, tal. Pronto, ele tá tranquilo. Criança. Quando ele é adolescente e é chamado de cabeção, aí ele vai falar pra mãe, mas você não é cabeção, você é linda. Não, mas você não sabe nada. Você não entende. Tão legal isso, assim, recentemente eu estava atendendo uma paciente, a criança tem 3 anos e a mãe contou uma história bem parecida com isso, assim, que a menininha falou assim, a fulana da minha salinha, a criança tem 3 anos, o vestido dela, das princesas, é mais bonito do que o meu. E aí a mãe falou com ela, não, filho, o seu também é lindo, o seu é lindo igual. E eu falei, olha, às vezes o da colega é mais bonito mesmo, né? Porque às vezes ela tem uma percepção de olhar, uma habilidade de olhar e falar assim, sim, o vestidinho da colega é mais bonito do que o meu. E isso não é um problema. Isso não te torna menos bonita, menos amada, menos especial. Mas às vezes, sim, o vestido da sua colega é mais bonito do que o seu. Não mentir, né? né? Então envolve muito isso também, né? Da gente ter essa condição de achar que falar a realidade... isso não é maltratar, pelo contrário. Hoje em dia, às vezes as pessoas, não, filho, você é tudo, você não é um cabeção. Sim, filho, às vezes, realmente você... Eu tenho, gente, uma cabeça maior. Eu falo que eu sou parente do Tiago Lacerda. Mas isso não quer dizer outra questão, mas essa é uma realidade. Sim. Se o meu pai virar pra mim e falar, não, você tem uma cabeça do tamanho normal. Não, gente. Né? Então, assim, o adolescente ele tem isso, porque ele tem uma autocrítica e ele tá ali com a comparação do grupo, E né? a gestão do tempo para o adolescente, isso é muito importante falar, porque o córtex pré-frontal, às vezes a gente vai muito para lá da inibição de comportamento, mas uma das principais funções do córtex pré-frontal é a gestão de tempo. Sim, Tanto o córtex que os animais do futuro, não né? têm. O nosso gato tá agora dormindo muito em paz na casa, porque ele não tá pensando se amanhã tem ração. Exatamente. Só que para o adolescente, um problema
atual é um problema para sempre. Sim. Uma espinha no nariz, Sim. acabou a vida. É. Não faz mais sentido. E a prova daqui uma semana tá longe demais, mãe. É, Pra exatamente. que eu vou Ou o fazer contrário, né? Para adolescentes mais ansiosos, aquela prova define toda a vida dele. Porque no consultório aparece de tudo também, né? Quando a gente atende. Adolescentes que se dedicam à vida, não saem, não fazem outra atividade a não ser estudar, porque dentro daquela família existe uma crença de que você precisa passar num vestibular, você precisa escolher uma profissão e se desenvolver. E o adolescente deixa de aproveitar. E também tem outros adolescentes que estão curtindo a vida, estão experimentando coisas novas, né? Mas, de fato, dentro da fase do desenvolvimento, o adolescente é social. É uma fase que eles se afastam dos pais para buscar identidade, para ver as questões de O sexualidade. grupo é muito E é a hora importante. que pra ele ser vai... aceito. Eu gosto de usar o termo, ele vai empurrar a fronteira. É. Então ele fala assim, eu posso ir até aqui. Aham. Mas e se eu for um passo mais? E aí cabe, de novo, aos adultos da relação, fala assim, não tem problema ele ir um passo a mais. Sim. Só que A 2, liberdade 3 assistida, passos né? a mais foi muito? É minha função como professor, como vocês como terapeuta, quem tem o filho dentro de casa. Então, até onde eu posso deixar? Isso. E nós adultos fazemos uma coisa muito feia, né? É o adultocentrismo. Então a gente olha o adolescente, a criança, como se ele fosse um coadjuvante na vida adulta. Então, por exemplo, um adolescente teve um relacionamento amoroso, o primeiro relacionamento amoroso, e deu errado. Aconteceu um problema que relacionamento amoroso dá problema. Quando a gente olha aquilo, a gente pensa assim, nossa, todo mundo quando era adolescente sofreu um amor, fala, Sim. nossa, por que eu fiz isso? Só que se eu menosprezo esse sentimento para ele, falar assim, não, eu já tive namorinho, adolescência é bobeira. Porque Bobeira, o que vai para passar. mim é bobeira, Sim. para Pra aquela ele- pessoa é todo o problema do mundo. Nossa, eu concordo 100%. Assim como que pra 110% criança do que você tá quebrar falando. um brinquedinho era a pior coisa do mundo. Os E pais chegar- não entendem, né? Que às vezes uma briga com uma amiga. Ai, mãe, é porque a fulana não me emprestou, não sei o quê. Filha, que besteira. Então, tá Às vezes a acabando com comunicação isso. violenta, ela tá muito nisso, né? Às vezes da gente não validar a emoção Isso. daquele adolescente e, ao mesmo tempo, não entender aquele contexto social e aquela relevância que aquele problema, menosprezando. Isso. Né? Então, E- às vezes, essa comunicação começa a ser violenta nesse sentido, né? E eu falo uma outra coisa que assim, o dia que você olhar uma criança ou um adolescente como um ser humano, as coisas mudam. Porque se vocês me procurarem e falarem assim, ó, tô com um problema no meu relacionamento, terminei um relacionamento, tô ansioso, eu não vou menosprezar. E por que eu menosprezo de uma criança ou menosprezo de um adolescente? Esses dias uma amiga minha, que eu não quero citar o nome porque eu não quero expor, né? Ela me falou, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Ela tem um filho que está acima do peso. E ela falou assim, é absurdo o tanto de gente que vem e ofende ele. Fala, tá gordinho, hein? Precisa melhorar. Olha o tamanho que você tá, não sei o quê. E você não falaria isso para um outro adulto. Porque isso é extremamente ofensivo. Muito. Como se a criança não tivesse sentimento. Ela não ouvisse, ela não prestasse atenção. E quando a gente começa a entender o funcionamento do cérebro infantil ou de adolescente, a gente sabe que hoje não existem números ainda, porque é difícil da ciência medir, mas hoje existe uma ideia que se um adulto tem 86 bilhões de neurônios, uma criança tem por volta de 200 milhões. Nossa, sim. Bilhões. Ou seja, a criança, é como se os sensores estivessem todos ligados. É aquela velha história de quando a gente está conversando, a criança está brincando. Sim. Você fala, ela pode falar, ela nem está ouvindo. Ah, tá. Sabe? Já tive casos assim de falar assim, sabe lá, falar, sei lá, de uma pessoa que chama Laura. Aí você fala assim, sabe a Laura? Aí a criança fala, Laura. Você fala, eu contei. É o caso de quando uma visita chega e a criança conta uma intimidade da família. Exatamente. Só que a gente precisa entender que esse é um comportamento, e aí você chama essa criança e fala assim, existem coisas que a gente conversa dentro da nossa casa. Isso. Existem coisas que a gente não deve falar fora do nosso ambiente. Só que o que nessa hora acontece? Pau. É lenha. Ou físico, ou de ofender e falar assim, você fala besteira, você me faz passar vergonha. Sim. E é muito Ofende, né? pesado isso por uma criança. Nossa, você tá falando uma coisa Principalmente que é porque a muito criança, real. tudo na dela vida. é 8 ou 80, né? A criança ainda é concreta. Ela não entende assim, Natália, você tem um cabeção, mas
você é até bonitinha. Não, eu só fiquei com cabeção. Né? É Aquilo literal, ali né? é literal e é completo, assim, né? Não tem essa flexibilidade de entender que uma coisa pode coexistir com a outra. Né? Uma característica coexiste com outras coisas. Eu acredito que um dos grandes problemas de relacionamentos, de modo geral, não só de pais e filhos, mas é a comunicação. Né? Porque você falar é diferente do outro entender, você falar é diferente do outro conseguir te ouvir. Porque você emite, né, o que você está falando, eu quero te dizer isso, mas o outro às vezes entende outra coisa, ou o jeito que você fala não vai funcionar. E não né? tem a validação Não do tem, tipo, eu tô tentando te passar uma coisa. Sim, Você entendendo? entendeu isso? Feedback, né? Esse feedback ele é importante mesmo assim, filho, você entendeu que isso é uma preocupação? Me explica o que você entendeu. Esse do explica, a gente usa muito em terapia. Porque pega um paciente com TDAH, né? Que você tá ali falando, mas ele tá pulando aqui, tá andando, tá mexendo, não sei o quê, a gente tá conversando aqui, ele tá mexendo lá. Você entendeu, João? Entendi, mas o que eu falei então? Ele te fala tudo. Né? Ele entendeu. Você quer ver uma coisa que acontece muito em sala de aula? Tem aluno que eu tô dando aula, ele tá desenhando. E o professor olha aquilo como um menosprezo da aula. Pô, eu tô falando e o cara tá desenhando. Respeito, né? Só que você vai conversar com o aluno tá prestando atenção. Ele tá prestando. É a forma do Só que funcionamento dele, né? ele precisa de uma atividade motor ali para equalizar. E o que parece é contraintuitivo. Você pensar como que uma pessoa que não presta atenção desenha enquanto ouve, é contraintuitivo. Mas se você vai dentro da cabeça, né? Entendendo eu sendo TDAH também consigo entender melhor, é assim, você tem 1000 estímulos. Quando você está desenhando, não é o meu caso, mas para uma pessoa que desenha, quando ela está desenhando, ela só tem um estímulo. É o exemplo da pessoa que estuda ouvindo música. Sim. Ao invés dela como ter se ela 1000 silenciasse todos os outros. Ela só tem um. Ela tá lidando com o desenho e com o professor. Aí fica mais fácil prestar atenção. Exato. E aí, uma coisa que eu gosto muito de dizer para os pais é: você precisa estudar o mundo daquela criança, entender que tipo de. Ela gosta de um desenho, ela gosta de um filme, ela tem. E aí você pega um filme e dá um exemplo da vida prática. Nossa, é o trabalho do psicólogo. É porque você entra. Você vê, o meu pai. É muito mais fácil a gente falar do entender outro. o do outro. É mais fácil eu ter aquela imagem, né, para conseguir entender aquela analogia. Principalmente porque a criança ela ainda está no concreto, né? Tudo que a gente, muitas vezes, os valores, o que a gente está passando, são ideias abstratas. Isso. Eu preciso transformar isso em algo concreto, né? Como aqui, ó, tá aqui, para eu entender e experienciar, né? Então, Que a velha história da criança pergunta por que ela tem que aprender aquilo na escola, o professor fica bravo, e quando eu vou dar treinamento pro professor, fala assim, vocês ficam bravos, mas nunca responde a pergunta. Você vê, o meu pai é um cara que veio do interior de São Paulo, é um cara que não teve acesso a estudo, para usar na 8ª série, ele fez supletivo quando eu já era grande, então meu pai não teve acesso à cultura. Mas eu encontrei comportamentos do meu pai na mais alta neurociência com relacionamento com crianças. Então eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos e eu tive uma época de pesadelo. Qual que é um pai dos anos 80? Moleque, você é bundão, você é bunda mole, você não é homem ou é um rato, esse tipo de coisa que a gente ouvia. E aí eu ia na cama dele falar que eu tava tendo pesadelo. Aí o meu pai usou uma ferramenta que para mim é genial. Eu fui encontrar isso na neurociência do mais alto nível. O meu pai falava assim, sonha que eu tô no seu sonho e eu te protejo. Que legal. Aí vai falar, isso não existe, isso é bobeira, isso não tem nada a ver. Você não precisa ter medo, não tem monstro. Não tem. A criança fala não tem, ele não tá ligado. Então, assim, para quem está com medo, não adianta você falar, não tem nada. William, isso tem muito de psicologia, porque assim, nós como psicólogas, né, o que a gente utiliza? A gente sempre fala isso também. A criança que tem medo de monstro, ela ainda está numa fase de desenvolvimento de medos imaginários. Não adianta você ir com um negócio concreto lá, monstros não existem. Na cabeça dela existe, então a gente combate... quantos adultos também não tem medo de coisas... Nossa, e às vezes a gente vai ali com um spray mágico, né? Eu vou com um spray mágico, essas outras armas imaginárias. coisas. Então, como que a gente às vezes resolve um caso desse dentro da terapia? A gente faz uma armadilha de monstro. Então, filho, que a gente colocou na porta do quarto aqui, uma armadilha. Se o monstro chegar aqui, ele vai cair na armadilha. E a antes gente passa disso, um a gente tá repelente de validando, monstro, né? sabe? A gente passa umas coisas... A gente combate o medo da criança com armas imaginárias. Isso também tem a ver com comunicação. Como que eu comunico
assim, com a Exato. criança para ela se sentir segura. Porque isso eu tô validando a emoção. Eu tô validando a emoção Isso. dela e o medo, né? Que é uma emoção natural. Não, tá tudo bem. Vamos fazer o seguinte: se o monstro pode estar por aí, um dia ele pode aparecer por cá, vamos se preparar. Aí a criança dorme tranquila. Porque na cabeça que tá na imaginação dela, agora ela tá protegida. Que O pai e a isso mãe faz tá ali sentido para pra ela. ela. Sim. E aí, se a gente volta na definição da palavra comunicação, eu estou tornando comum Aham. aquilo que eu quero. Só que se eu chego para a criança, um sistema axional do neurônio, aquilo não diz nada Não. para ela. Eu posso falar isso com uma boa embalagem. Aham. Eu tive uma Sim. vez, e aí, olha quando a gente vai para o adulto. Eu tive uma vez uma aluna que ela era da congregação. A Aham. igreja congregação, que é uma igreja bem conservadora. Aham. Eu sou agnóstico, eu sou de outra linha Aham. sobre crenças. E ela veio me dizer o seguinte: ela arrumou um emprego, ela estava passando necessidade, uma pessoa ajudou e deu um emprego para ela. Aí ela conseguiu um emprego na área dela. É. Depois, um ano depois, ela conseguiu um emprego na área que ela ia ganhar 3 vezes mais. Ela não queria sair do emprego porque ela falou: eu pedi para Deus, Deus me ajudou. Oh, meu Ah. pai. E agora eu vou ir contra Deus, tipo, eu vou ser ingrata com Deus. Sim. Eu falei pra ela o seguinte: o Deus que você acredita quer te ver triste, quer te ver sofrendo num trabalho a vida inteira, porque para que você não faça isso, vamos pensar no pai e no filho. O pai arrumou um emprego pro filho, ele quer ver o filho sofrendo a vida inteira. Não, e esse Aham. próximo também, não foi ele que te permitiu? Isso. É, E então. aí, é a olha que crença. interessante, ela falou pra mim: mas você tá falando Deus e o amor de Deus e tal, mas você é agnóstico? Eu falei: mas não importa, eu não importa aqui, quem Aham. importa é você. É. Eu quero que você acesse essa informação e entenda. E Exato. aí foi quando ela organizou essas ideias e ficou tranquila para mudar de emprego. E a gente está falando de uma pessoa adulta, Sim. uma pessoa que tem todas as ferramentas para poder fazer aquilo. Você imagina uma criança? Nossa. Então, se a gente não entra nesse mundo e dá para ela ferramenta e até decisões, então do tipo, você tem que dormir no seu quarto, você tá com medo do monstro, a gente pode ter o repelente, a gente pode deixar a luz acesa, você dá Armadilha 10 e coloca- opções é. para ela, Sim. mas todas as opções são ficar no quarto. Sim, exato. Tipo, dormir na cama da mãe, para esse caso, não é uma Opção uma agora. opção. Exato. Então você dá opções para ela escolher e ao escolher, ela se sente parte. Aham. Facilita muito quando a gente dá a escolha, né? Assim, mesmo que seja assim, tá, filho, você vai guardar esse brinquedo ou aquele? Isso. Né? Então, ali eu me sinto parte. A gente caminhando agora para o final, eu queria, William, que você definisse um pouco o que seria uma comunicação assertiva, uma comunicação passiva, agressiva, para os pais, né? E para todos nós que estamos aí aprendendo com você. Legal. A ciência trabalha com causa, né? E a gente às vezes fica sofrendo no efeito e esquece da causa. Então, assim, se não tá rolando, se tá rolando discussão, se você não, o que você fala, teu filho não entende, ao invés de brigar com ele e falar assim, pô, eu falo e ele não entende. Então vamos olhar para o outro lado. Por que que ele não entende? É buscar causa. E aí a gente usa aquela frase que é muito batida, mas serve aqui. Se eu ficar fazendo a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. É isso mesmo. Então uma comunicação assertiva é aquela que eu falo e que o outro compreende, mesmo que ele não concorde. Sim. O filho pode falar assim, ó, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, eu só discordo. E também deixar que o adolescente tome, principalmente adolescentes maiores, tome as decisões e arque com as responsabilidades. Mas eu quero fazer tal coisa. Se não for uma coisa grave, às vezes é uma tomada, a roupa que vai usar. E muitas vezes os pais, mas essa roupa é horrível. Sabe? E aí Na quando adolescência tem que escolher toma- a guerra que vai guerrear, Isso. né? Só... E aí ele toma a decisão, vai pra escola, todo mundo ri da roupa dele. Você fala, a gente conversou, você tomou uma decisão, deu errada, tudo bem. Agora Isso é aprender pela experiência, porque às vezes os pais, voltando no tema inicial que era adolescência e comunicação de pais, né? Às vezes os pais não percebem, que nem a gente já falou que o problema do adolescente é muito grande, que tem coisas que a gente só vai aprender pela experiência. Na infância, é assim, ó, você fala, não coloca o dedo na tomada, a criança vai lá e coloca, você vai derrubar e vai machucar, e a criança vai lá e derruba e machuca. A gente deixa a criança aprender pela experiência, depois ela aprende pela consequência também. Mas aprender pela experiência, por exemplo, tua mãe já viu de
longe que aquela tua amiga é falsa, sabe? Na adolescência. Eu falei, ih, essa menina aí... E ela vai lá e fala assim, filha, essa menina aí, cuidado, que ela não é tua amiga, não. Você fala, mãe, como assim? Lógico que ela é minha amiga. A gente vive junto pra cima e baixo. Sua mãe já viu, mas por quê? Porque ela já viveu uma experiência. Exatamente. Agora ela precisa deixar que você viva a tua experiência. Agora, se a mãe tem a experiência porque ela viveu e ela não viveu. quer deixar a filha passar pela experiência, como que ela vai aprender? Então, exato, é isso que eu falo. É um tem que deixar com que a gente aprenda pela experiência também, né? Dentro do que a gente pode. E tá ali pra apoiar. Mãe, a fulana realmente tava falando mal de mim no grupo do WhatsApp. Eu falei assim, filha, eu imaginei que ela não fosse tua amiga. Eu imagino quando você esteja chateada. E né? tô aqui. E tô aqui. Então, tipo, você já deu o alerta, mas tem coisas que você vai ter que deixar o teu filho adolescente passar pra ele aprender. Porque, provavelmente, em outras relações que ela tiver com amizades, ela vai estar mais atenta a esse tipo de comportamento que você, por já ter vivido essa experiência, já está. É a mesma coisa quando vai escolher um parceiro ou alguma coisa. Eu sei que quando começa assim, já não é muito legal. Mas porque você precisou passar por isso. Né? Então, às vezes, não é assim, para com essa amizade aí. Essa menina não é legal com você. E não. aí a Comunicação mãe ou o adulto, se a gente puder ampliar, querendo ditar com quem que ele tem que ser amigo, com quem... Então, assim, se você quiser me consultar, se você quiser me fazer uma pergunta, eu tô aqui disponível para você. Eu acho que uma outra questão importante também é que vai definir também os valores da própria família. Sim. Né? Então, cada família tem valores muito definidos e às vezes isso vai mudar essa perspectiva, né? Mas essa comunicação não violenta, ela envolve isso, né? Deixar que esse adolescente tenha essa liberdade assistida. Né? É uma liberdade até o ponto B ali, onde eu mesmo defini. Mas ali ele vai poder ter, né, aprender com a própria experiência e quebrar a cara, e eu vou estar ali, mas lembrando sempre que os pais, eles ainda continuam sendo responsáveis, né, por aquele adolescente. Exatamente. E tem momentos que vai ser assim, não e não, filho. Isso, porque aí você começa a entender assim, até um lugar eu posso deixar que ele... Porque se ele escolher a roupa azul, vermelho, amarelo, isso não importa, deixa ele... É o que dá para tomar a decisão. Se ele não levou a blusa de frio... Agora, se ele vai experimentar droga ou não. Isso não é uma... Aí não tem negociação. Exato. É a hora que o adulto... E uma coisa que eu vejo muito acontecer. A hora que você tem que apertar, afrouxa. E a hora que tem que afrouxar, aperta. Às vezes briga se a criança ou o adolescente, né, vai ali colocar às vezes um brinco, mas na hora de... Opa, até aqui não. Isso aqui chega, isso aqui é o limite, isso aqui você não faz. Então, às vezes nas coisas simples, que cada família, né, isso é diferente... Mas é exatamente isso. Tem mais alguma coisa que você queria falar sobre esse assunto, sobre esse tema? Para mim está concluído. Então eu queria concluir aqui, né, que a gente possa realmente aprender que a comunicação é realmente uma habilidade para toda a relação humana. Né? E no próximo episódio a gente vai falar sobre comunicação profissional, né? O impacto que isso tem nas nossas relações também profissionais. Muito bom. É isso. É isso. Até o próximo.